Pronto. Bom dia a todos. Então, na aula de hoje, vamos continuar estudando o comportamento da propagação de modos dentro de uma estrutura retangular chamada aqui de guia retangular. Então, sem maiores delongas, na aula passada, nós chegamos nas soluções modais, nas representações fasoriais do campo eletromagnético no interior desse guia retangular. Tanto os modos TE, como também no finalzinho da aula passada, os modos TM. A gente não vai ver isso no curso, mas na prática, o que a gente vai ter, geralmente, dentro desses guias, é uma combinação desses modos. E essa combinação de modos depende de vários fatores, não só da geometria do guia, mas também da frequência de operação e principalmente das fontes, ou da fonte, que você tem no interior desse guia e que gera essa solução eletromagnética, que a gente, para generalizar o estudo, representa por modos. Mas, na verdade, a não ser em situações muito específicas, o modo não propaga, não existe sozinho. Toda vez que você tiver fontes no interior do guia, em volta dessas fontes haverá uma infinidade desses modos. Toda vez que o guia tiver uma descontinuidade na sua seção reta, ou algum parafuso dentro desse guia, é comum você ter postes dentro do guia para fazer uma determinada filtragem ou para gerar um modo superior. Toda vez que você tem uma descontinuidade, haverá ali, em torno da descontinuidade, uma quantidade infinita desses modos. Então, quando a gente estuda a solução através de modos, na verdade, é como se a gente estivesse separando a solução mais geral em soluções fundamentais. Vamos lembrar, não tem nada a ver, mas vamos lembrar quando a gente estudou a incidência de uma onda plana na interface entre dois meios, a gente assumiu naquele momento a interface plana, a gente só estudou duas polarizações, que a gente definiu como polarização perpendicular e polarização paralela. A gente não estudou as outras polarizações. Por quê? Porque com essas duas, com a devida combinação, você pode estudar e entender o que acontece com qualquer outra combinação, por exemplo, polarização circular incidente. É só você descrever essa polarização circular nessas duas lineares fundamentais, que a gente classificou como paralela e perpendicular. Se fosse em propagação de ondas de rádio, a gente ia chamar de vertical e horizontal. Tá? Aqui é mais ou menos parecido. Ao invés de estudar uma solução geral, a gente estuda os modos individuais. E a gente sabe que qualquer campo no interior desse guia, independente das fontes, pode ser representado como uma combinação linear desses modos. Como é que eu sei disso? Porque todos os modos, sozinhos, já atendem às condições de contorno nas paredes laterais, desse guia. Foi assim que determinamos, entre outras coisas, a constante de propagação, o Kz, K índice Z. Ao invés de ficar falando K índice Z, eu vou falar Kz. Kz é esse negócio aqui, ó. Como o Kz ao quadrado tem que ser igual a K ao quadrado menos Kx ao quadrado menos Ky ao quadrado, Kz, então, tem essa expressão aqui, que acaba que é a mesma para os modos TE e para os modos TM. A diferença entre os modos TE e TM, no que se refere a esta equação aqui, ó, é que um modo TE pode ter ou o M ou o N, não ambos, mas um deles pode ser nulo. Já a solução TM não pode ter nenhum desses aqui nulo. Tá? Mas fora isso, a expressão é a mesma. O que vai permitir com que a gente estude a expressão independente do modo. A expressão é a mesma para o TE e para o TM, então a gente vai poder investigar o comportamento dessa expressão de uma maneira geral. E por que essa expressão é importante?
Porque repare, ó, repare nas expressões do campo. Aqui está para o campo TM, para o modo TM, mas algo igual, semelhante, aconteceu também para o modo TE. Todas as expressões fasoriais aqui, ó, vêm multiplicadas por E elevado a menos JKZ vezes Z. Ó. Aqui em todo o campo. Se isto daqui fosse uma solução TEM, como no caso da onda plana uniforme, essa exponencial teria que argumento? Alguém poderia me dizer? Se fosse uma onda plana uniforme propagando na direção Z, como seria o argumento dessa exponencial? Alô? Ninguém quer tentar? O link ainda está no ar? Tem alguém aí? Professor, eu não sei. Tá. Lembra? Se fosse uma onda plana propagando na direção Z, nós teríamos aqui, ó, E elevado a menos JK vezes Z. K vezes Z. Se fosse uma direção arbitrária, teríamos Kx vezes X mais Ky vezes Y mais Kz vezes Z. Mas se fosse, né, a propagação só na direção Z, seria E elevado a menos JK vezes Z. E aqui, ó, não é K vezes Z, é Kz vezes Z. Kz, para o modo TE e para o modo TM, Kz não é igual a K. Kz seria igual a K se o M e o N fossem ambos nulos. Mas a gente já viu que isso não vai acontecer, nem para o modo TE, nem para o modo TM. Então, o Kz, para essa solução TE ou TM, Kz nunca vai ser igual a K. Mas repara, a exponencial tem o mesmo jeitão, apenas trocando o símbolo K pelo símbolo K índice Z. Consequentemente, tudo aquilo que a gente já definiu, tudo aquilo não, algumas coisas que já foram definidas para a solução TM vão valer aqui também. Porque, do ponto de vista matemático, ó, é a mesma exponencial, é a mesma variação. A diferença é que a coordenada Z, ou seja, a distância ao longo da direção de propagação, ó, ao invés de estar multiplicada por uma constante K, está multiplicada por um parâmetro Kz. Então, comprimento de onda, pelos mesmos motivos, vai ser 2π dividido por beta. Só que esse beta agora não é a parte real do K, é a parte real do Kz. Então, para não confundir um com o outro, a gente não vai chamar de beta. A gente vai chamar de beta Z, a parte real do Kz. Velocidade de fase vai ser ômega dividido por beta Z. Velocidade de grupo vai ser o inverso da derivada de beta Z em relação a ômega. Então, tudo aquilo que a gente já definiu para a solução TEM em cima do parâmetro K, vamos repetir, só que agora em cima do parâmetro Kz, que pode ser complexo. Ó. Pode ser complexo. É só o dielétrico no interior do guia ter um epsilon complexo, esse bicho aqui vai te dar um valor complexo. Tem, em princípio, o Kz é complexo, como já era o K antes. Só que o Kz não é igual a K. E essa diferença vai trazer características que ainda não foram investigadas, não foram vistas ainda, porque não aparecem na solução TEM, só aparecem nessas soluções TE e TM. E uma dessas características a gente já começou a ver na aula passada, no finalzinho, quando eu falei, ó, vamos assumir o meio dielétrico ideal, só para não complicar aqui o raciocínio, vamos assumir o epsilon real, puramente real. Vai ter uma frequência ômega que vai fazer com que o argumento dessa raiz quadrada seja nulo, já que esse termo aqui, ó, isso aqui nunca vai ser zero. Lembra? Isso aqui nunca vai ser zero para um modo TE ou para um modo TM. Então vai existir uma frequência ômega que vai fazer isso ser igual a zero. Vamos antecipar que essa frequência para este modo é chamada frequência de corte do modo.
Para frequências abaixo dessa frequência de corte, o argumento vai ser negativo. Consequentemente, o Kz vai ser puramente imaginário. Beta-Z vai ser zero. Ora, se beta-Z é zero, não tem propagação, não tem variação de fase. Não faz sentido definir velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda. Então, abaixo da frequência de corte, o modo não propaga. O modo é dito evanescente. O modo só vai propagar se houver um beta-Z, se houver uma parte real para esse Kz, como era antes, só que agora é em cima do Kz. Assumindo mais uma vez o epsilon real para facilitar o raciocínio, esse Kz só vai ter parte real diferente de zero quando a frequência de operação ômega estiver acima da frequência de corte, fazendo com que o argumento dessa raiz quadrada seja positivo. Então é isso, essencialmente, o que a gente vai estudar, pelo menos na primeira metade da aula de hoje. É a definição da frequência de corte, já está definida, e investigar o comportamento do comprimento de onda, da velocidade de fase e da velocidade de grupo para essas soluções TE e TM dentro do guia de ondas, no caso, o guia de ondas retangular. Antes da gente prosseguir, alguma pergunta? Professor, se eu estiver abaixo da frequência de corte, o resultado de Kz vai ser puramente imaginário, certo? Se você estiver abaixo da frequência de corte e o epsilon for real. Isso. E o epsilon for real? Ah, Isso. tá, entendi. Porque se o epsilon for complexo, você já não pode definir rigorosamente uma frequência de corte. O Kz vai ser sempre complexo, entendeu? Então, eu vou antecipar aqui uma coisa para vocês. A gente só vai falar sobre isso mais tarde. Mas se você tiver perdas, e elas não forem muito, excessivas, o Kz vai ser sempre complexo. Tá? Vai ser sempre complexo. Ou seja, sempre vai ter uma propagaçãozinha ali. Só que quanto mais longe você estiver do que seria a frequência de corte, ou o Kz vai ter uma parte real mais intensa, ou seja, o modo propaga uma certa atenuação, ou se você estiver abaixo dessa frequência de corte, que a gente define ignorando a parte imaginária do epsilon, você vai ter o alfa-Z, mais intenso do que o beta-Z, ou seja, há propagação, mas o modo atenua rapidamente. Mas, se não houver perdas e o epsilon for real, isso acontece a partir de uma certa frequência, que é a frequência de corte, que é aquela, por definição, que faz o Kz ser nulo. E abaixo da frequência de corte, não tem propagação. Então, a gente chama isso modo evanescente. Ou seja, o modo é gerado pela fonte. A fonte, coitada, ela não pode fazer nada, a fonte gera o modo, só que esse campo encontra o guia e aquela parcela de energia que estiver associada a esse modo, ela não propaga. No domínio do tempo, esse modo vai estar associado àquela bolha. Eu até mostrei no início do curso, eu devo ter mostrado para vocês um filminho do dipolo irradiando. Lembra da bolha indo para frente, para trás, para frente, para trás? Quer dizer, a energia instantânea associada ao modo está lá. Mas, na média, ele não sai ele não consegue escapar do entorno da fonte. Ele fica em volta da fonte perturbando. Essa fonte poderia ser, por exemplo, o condutor interno do cabo coaxial entrando para dentro desse guia. Você faz um buraquinho no guia retangular, o condutor externo do coaxial você solda na parede do guia, faz um buraquinho e o condutor interno, sem encostar na parede do guia, entra para dentro do guia, como se fosse uma anteninha, um dipolinho, um monopolo que você põe lá no interior. E aí esse negócio irradia lá dentro. E aí só fazendo os cálculos para ver o que acontece. Essa energia reativa, na linha de transmissão, é como se fosse uma carga lá no final complexa, com impedância complexa. A parte imaginária do seu ZC corresponde dentro do guia esses modos evanescentes.
Ou seja, aquela energia que não sai dali, ó, fica em volta da fonte, fica em volta da carga que você tem no final da linha de transmissão. Isso ficou claro ou não? Acho que sim, professor. Tá? A gente não vai estudar essas coisas aqui no curso. Geralmente, fontes dentro de guia a gente vê numa matéria, numa disciplina que é dada na pós-graduação, chamada Campos Eletromagnéticos Harmônicos. Lá a gente vê alguns exemplos simples de fontes no interior de guias, tá? Aqui nesse curso a gente não vai estudar essas coisas. A gente vai estar preocupado mais como o modo, quais são as propriedades desses modos. Que a ideia é, se a gente entende as propriedades de propagação dos modos, a gente vai entender um pouco melhor como o guia funciona. Antes de nos preocuparmos é como enfiar campo lá dentro desse guia. Alguma outra pergunta? Ô, professor, então, pode falar. Cada modo vai ter a própria frequência de corte, né? Exatamente, é o que a gente vai ver agora. Como cada modo tem o seu par MN diferente, cada modo, em princípio, tem a sua frequência de corte. Alguns modos terão o mesmo par MN, ou alguns modos poderão ter MNs diferentes, mas, dependendo da razão AB, terem a mesma frequência de corte. Modos com a mesma frequência de corte são chamados de modos degenerados. Então, em princípio, você tem cada modo com a sua frequência de corte, porém, você pode ter modos diferentes, linearmente independentes, não é o mesmo modo, mas com a mesma frequência de corte. Quem define isso é esta equação aqui. Aquele modo, dependendo da geometria, né, dependendo das dimensões AB, aquele modo que tiver a menor frequência de corte, que não vai ser zero, vai ser chamado o modo fundamental. E ele vai, em comunicações, ele é muito importante dentro desse guia de onda, como a gente vai ver, se não for na aula de hoje, na próxima aula. Alguma pergunta? Ficou claro? Alguma pergunta? Ficou sim, obrigado. Então, ó, que faltou isso daqui, isso aqui é só para o modo TM, né? No modo TM, nem o M nem o N podem ser nulos. Então, ó, frequência de corte do modo. Já foi dito, vamos só ver se eu esqueci alguma coisa. Então, a nossa constante de propagação para estas soluções TE e TM não é mais K. Essa era a constante de propagação para a solução TEM, para onda plana uniforme, para a linha de transmissão. Agora é K índice Z. Ela não é igual a K, mas ela depende de K. E também da geometria do guia. Na análise que vamos fazer até a próxima semana, vamos assumir sempre dielétrico sem perdas, epsilon real, só para não atrapalhar o raciocínio. Tá? Se tiver perda no dielétrico, é só fazer o epsilon complexo e seguir as definições básicas. Mas provavelmente, algumas equações você vai ter que tomar cuidado. Por exemplo, com a fórmula da frequência de corte que a gente vai mostrar agora. Né? Porque se o epsilon for complexo, você não vai conseguir fazer o Kz igual a zero para uma dada frequência, dado que o Kz tem parte real e parte imaginária. Ele teria que ser, as duas teriam que ser simultaneamente zero, e é praticamente impossível de acontecer se o epsilon for complexo. Então, para não atrapalhar muito o nosso raciocínio, nós não vamos, por enquanto, incluir perda nem no dielétrico, muito menos no condutor. Essas perdas vão ser introduzidas na próxima semana. Tá? Então, por enquanto, ó, guia ideal, condutor elétrico perfeito, dielétrico ideal, K puramente real. O Kz não. O K é que é puramente real. Então, nessa situação, ó, o nosso Kz tem essa fórmula. Isso aqui é geral, tá? Isso aqui vale mesmo com epsilon complexo. É só colocar o Czinho de volta aqui no epsilon, tá? Mas o que vem daqui para frente, a gente vai assumir epsilon real. Então, ó, vai existir uma frequência ômega, né? Onde a partir daquela frequência, este termo
ômega ao quadrado mi epsilon, lembrando que agora epsilon é real, então eu posso fazer essa comparação aqui, ó, de maior ou menor. Esse termo é maior do que o kx ao quadrado mais o ky ao quadrado. E, consequentemente, o argumento da raiz quadrada é positivo, o kz é puramente real. O kz é o próprio beta z, perdão. Já se a frequência for menor do que aquela, o argumento da raiz quadrada é negativo e o kz é puramente imaginário. E por motivos que você já compreende, né, o sinal é negativo. Ou seja, a onda propaga, a amplitude diminui, não aumenta, né? Então, o sinal tem que ser negativo. Não precisamos fazer aqui uma análise de variáveis complexas sofisticada. A gente já entende que o sinal tem que ser negativo. E, nesse caso, o alfa-z é sempre positivo. E a fórmula, nessa situação de o epsilon é real, a fórmula do beta-z e do alfa-z é sempre essa daqui, ó. O módulo é só para dizer que isto aqui serve tanto para o cálculo do alfa-z como para o cálculo do beta-z. E fica subentendido que isso daqui vai dar beta-z quando o argumento for positivo e vai dar alfa-z quando o argumento for negativo. Tá? E aí, essa frequência que separa esses dois regimes, né, a modo evanescente do modo propagante, a gente chama de frequência de corte. E se o epsilon não variar com a frequência, se o meio não for dispersivo, a fórmula da frequência de corte é fácil de ser obtida. É só igualar o argumento a zero. Se o epsilon não varia com a frequência, se o meio não for dispersivo, é só isolar esse ômega. Lembrando que ômega é 2πf, e você vai ter, ó, a frequência de corte definida desse jeito aqui, ó, por essa igualdade. Passando o mi epsilon para o outro lado, tirando a raiz quadrada dos dois lados e passando o 2π para o outro lado, aqui está a fórmula da frequência de corte. Esta é a fórmula da frequência de corte, assumindo que o epsilon não depende da frequência. Lembra que se o meio for dispersivo, o epsilon depende da frequência. E aí o cálculo desse ômega, dessa frequência de corte, que faz o kz ser igual a zero, pode ser mais complicado, vai depender do meio. Mas se o meio não for dispersivo, o epsilon não varia com a frequência, a fórmula da frequência de corte é simples, é essa daqui, ó. Frequências acima da frequência de corte, modo propagante. Frequências abaixo da frequência de corte, aquele modo é evanescente. Alguma pergunta? Observação aqui, ó. Caso o mi, né? Geralmente não é o mi ou epsilon, mas enfim, caso o mi ou o epsilon, a permissividade, varie com a frequência, e se essa variação for intensa, né? Pode ser que o cálculo da frequência de corte não seja trivial. Vai depender da função que você tiver aqui, né? Mas se a função for simples, né, aí você dá uma manipulada para tentar isolar o f de maneira a ter uma fórmula que te dê a frequência de corte para aquele meio dispersivo em questão. Nas notas de aula, a gente vai assumir, enquanto não houver perdas, a gente vai assumir sempre esse epsilon constante, né, não variando com a frequência, que geralmente é o que aparece nos livros, né? Casos particulares, por exemplo, plasma. O plasma é um meio dispersivo onde o epsilon varia com a frequência. Aí, se não me engano, no livro texto tem uma seção particular só para plasma. O que acontece se for o plasma? Se eu não estiver enganado, né? Não sei se ele vê plasma no caso de guias de onda. Mas em outros textos mais específicos, vocês encontram para meios específicos. Aqui nas notas de aula a gente não vai incluir esses casos. Alguma pergunta? Então, para todos os efeitos, essa é a fórmula da frequência de corte quando o epsilon não varia com a frequência. Tem um exemplo bem bobinho, só para a gente ilustrar o cálculo dessas frequências de corte. Então, eu estou assumindo um guia
É um exemplo, inclusive, essas dimensões não são práticas. Você não encontra essas dimensões assim, desse tamanho, 10 centímetros, 5 centímetros, só para fazer uns cálculos aqui. Então, nós temos um guia retangular preenchido pelo vácuo. Então, μ0 é y0, e na hora de fazer os cálculos, né, a gente vai arredondar isso daqui, ó, a velocidade da luz no vácuo por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A dimensão A é a maior, geralmente é assim que a gente define, a dimensão A maior, no caso eu coloquei aqui 10 centímetros, B 5 centímetros. E aí simplesmente a gente vai usar aquela fórmula mostrada anteriormente e listar aqui alguns poucos modos e as suas respectivas frequências de corte. Então tá lá a fórmula. E aí eu coloquei alguns modos com os seus pares MN. Cuidado aqui, ó. Se a velocidade é dada em metros por segundo, cuidado com as dimensões de A e B. Você vai, obviamente, dar as dimensões A e B em metros, né? E aqui tem uma tabela onde eu coloquei aqui, eu tentei mais ou menos ordenar os modos segundo a frequência de corte, da menor para maior, mas é possível que alguns modos aqui, ó, tenham sido desprezados. Então eu coloquei aqui alguns modos, tá? Então tá aqui, ó, a primeira coluna é o M, a segunda coluna é o N, o modo em questão e a frequência de corte em gigahertz. Então eu comecei pelo par M1N0, 10. Toda vez que eu falar 10, 30, 51, o primeiro número, por definição, é o M, associado à coordenada maior, A. Na nossa figura, na direção X. E o N, o segundo número é o N, associado à menor dimensão, na nossa figura, na direção Y. Então, 10 é M igual a 1, N igual a 0. 00 não está aqui porque não existe modo com o par 00. Repare, o N é 0. Então, este modo só pode ser o TE10. O TM não pode ter nenhum deles nulo. E se você fizer as contas, você assumindo velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, isso aqui vai dar frequência de corte 1,5 GHz. O próximo modo, que está aqui, é o 01. Também só pode ser TE. Então, isso aqui é o TE01. E, fazendo as contas, a frequência de corte deu 3 GHz. E o próximo que eu coloquei aqui foi o 20. Só pode ser TE. TE20. Repare, isso aqui não é TE20. Não existe TE20. Aqui é TE20. E, por acaso, a frequência de corte também deu 3 GHz. Por que por acaso? Porque o A é o dobro do B. Então, o 01 tem a mesma frequência de corte do 20. O próximo par, 11. Ó, nenhum deles é 0. Então, na verdade, ó, são dois modos com a mesma frequência de corte. Não é o mesmo modo. São dois modos totalmente diferentes um do outro. O TE11 é totalmente diferente do TM11, mas possuem a mesma frequência de corte. E por aí vai. E por aí vai. Vamos parar por aqui, tá? Aquele modo que tiver a menor frequência de corte é definido como o modo fundamental. Cadê? Ô, bicho. Enfim, é o modo fundamental do guia. Então, no caso aqui da dimensão A ser maior que a dimensão B, o modo fundamental é o TE10. E é fácil entender por quê. Se o A é maior que o B, é porque 1 sobre A é menor do que 1 sobre B. Como você não pode zerar os dois, porque não pode ter M e N nulos simultaneamente, o menor valor de FC é aquele dado quando você elimina o termo 1 sobre B, que é o maior. E escolhendo o menor valor possível para o M. Então só pode ser o TE10.
Se por acaso, não é costume fazer isso, mas se por acaso a dimensão B fosse maior do que a dimensão A, o modo fundamental seria o TE01. E naquelas situações onde a seção reta do guia é quadrada, ou seja, as dimensões A e B são iguais, os dois modos são fundamentais. Os dois modos têm a menor frequência de corte, o TE10 e o TE01. Aproveitando, modos com a mesma frequência de corte, eles não são iguais. Não são iguais. O TE01 é totalmente diferente do TE20. O TE22 é totalmente diferente do TM22, mas eles possuem a mesma frequência de corte. Modos com a mesma frequência de corte são chamados de modos degenerados. Então, nesta situação, onde o A é 10 e o B é 5, os modos TE01 e TE20 são ditos degenerados, porque neste exemplo eles têm a mesma frequência de corte. Se a razão A sobre B fosse diferente de 2, eles não teriam a mesma frequência de corte. Em relação a essa transparência, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, existe a possibilidade de M e N serem zero? Não. M e N não serão zero. Por que mesmo? Porque soluções porque se o M e o N fossem nulos, significaria que o Kx e o Ky são Pi. Oi? Ah, desculpa, eu confundi. Se o M e o N forem nulos, é porque o Kx e o Ky são nulos também. E aí o K seria igual a o KZ frequência... seria igual a KZ? É, o KZ seria igual a ômega seria raiz de ômega mi epsilon. Que também é chamado de K. Ok. Ou seja, M e N nulos, você tem uma solução TEM. Tá. Que no caso do guia retangular não existe. E a gente sabe por que ela não existe. Por que a solução TEM é impossível no guia retangular? O que está faltando no guia retangular para poder existir a solução TEM? Bora, pessoal. O outro meio condutor? Eu não ouvi. Fala mais alto, por favor. Quando a gente estudou os outros, a gente tinha 2 meios condutor. Isso. Está faltando nesse guia aí um segundo, pelo menos um segundo condutor. Se você pegar um fiozinho de cobre e conseguir enfiar lá dentro do condutor sem encostá-lo, né? Nas paredes, ele for retinho, ou seja, se a seção reta dessa nova estrutura for uniforme, você não tem mais um guia retangular, você tem uma outra coisa, e essa outra coisa vai ter solução TEM. Não é o nosso caso aqui. Então, neste nosso caso, Kx e Ky nulos simultaneamente não pode existir. E a gente obteve isso resolvendo o problema. A gente viu isso resolvendo o problema. A gente viu que M e N nulos simultaneamente te dão solução trivial, independente da solução ser TE ou TM. Beleza, isso. Beleza ou não? Sim, entendi. Tá? Solução TM, por exemplo, no cabo coaxial, quando a gente estudou o cabo coaxial com a solução TM, em nenhum momento a gente falou em frequência de corte. Porque, sendo a linha de transmissão sem perdas, você aumentou, você colocou a tua frequência 0,00001 Hz, em princípio você já pode ter onda propagando lá dentro, desde que você tenha fonte para aquilo. Como você tem perdas, a solução nunca é TM, ela é quase TM. E sendo as perdas baixas, essa frequência de corte é muito pequititinha. Então, na prática, a gente até ignora. É quase TM. A gente não fala em frequência de corte. Mas aqui nesse caso não existe a solução TM. Todos os modos aqui têm frequência de corte. Mais alguma pergunta?
Então, se não me engano, agora a gente vai definir, né, redefinir, né, comprimento de onda, velocidade de fase e de grupo para estas soluções modais dentro do guia retangular. As fórmulas, obviamente, valem para o guia retangular, mas o conceito vale para qualquer guia, inclusive para fibra ótica. Tá? Só que, no caso de outras geometrias, as fórmulas para os cálculos são diferentes. Mas a ideia é a mesma. Não vou aqui explicar por que o comprimento de onda é 2π dividido pela parte real da constante de propagação. A explicação é a mesma que a gente já viu lá em ondas planas. É a mesma explicação, é a mesma figura. Só que lá a constante de propagação era K. Aqui a constante de propagação é Kz. E, obviamente, que no caso do nosso guia sem perdas, só faz sentido falar em comprimento de onda quando o modo for propagante. Porque se o modo for evanescente, o Kz não tem parte real. Então só faz sentido em definir comprimento de onda para modos propagantes. Ou seja, para quando isso daqui for igual a βz. E aí, por definição, né, o comprimento de onda é 2π dividido pela parte real da constante de propagação. Então, para o caso do guia retangular, esta é a fórmula do comprimento de onda. Só que, historicamente, quando a gente fala em comprimento de onda, geralmente a gente pensa em vácuo, ou seja, naquela frequência o comprimento de onda é para o espaço livre, sem as paredes do guia. Então, para não confundir o comprimento de onda, da onda propagando num meio sem fronteiras, daquela do modo guiado dentro desse guia cercado, né, definido por 4 paredes, a gente não chama de comprimento de onda, a gente chama de comprimento de onda guiado. É uma definição, tá? Mas no fundo, faz o mesmo efeito, tem o mesmo sentido. E aí, a nomenclatura é colocar esse índice G aqui, ó, do lado do lambda. Então, ao invés de a gente chamar comprimento de onda, a gente vai chamar comprimento de onda guiado. E cada modo tem o seu comprimento de onda guiado, né? Vai depender do modo, das dimensões do guia, das características do meio dielétrico no interior do guia e da frequência de operação. Lembrando, mais uma vez, só faz sentido definir comprimento de onda guiado se o modo for propagante. Se a frequência de operação estiver acima da frequência de corte. Quando a frequência de operação tende para a frequência de corte, o que acontece com o comprimento de onda guiado? Oi? Ele tende ao infinito? Tende para infinito. Então, quando você está próximo da frequência de corte, o comprimento de onda guiado daquele modo, naquela frequência de corte, né, tende para o infinito. Quando a frequência tende para o infinito, ó, este termo vai ser muito maior do que este, a não ser que a ordem do modo seja extraordinariamente alta, né, grande. E aí o comprimento de onda guiado tende a ser o próprio comprimento de onda naquele meio dielétrico. É como se as paredes do guia fossem para o infinito. Podemos estudar isso, né? Aqui ficou muito claro, mas mais adiante vai ser interessante, ó, ao invés de escrever essa expressão em função explícita do kx ao quadrado mais, no caso menos, né, ky ao quadrado, como a gente sabe que esse termo aqui, ó, kx ao quadrado mais ky ao quadrado, é a função da frequência de corte, vou deixar isso mais claro, tá? Vou voltar atrás um pouquinho na fórmula da frequência de corte. Está aqui, pronto, não precisei ir muito longe. Então repare que, ó, está aqui a fórmula da frequência de corte. Então, este termo aqui, ó, este termo pode ser reescrito em função da frequência de corte. Este termo, está faltando o π aqui, né? Porque ele foi passado para fora. Mas com o π aqui dentro, isso aqui é o kx ao quadrado mais o ky ao quadrado. Então, este somatório aqui, ó,
pode ser reescrito em função da frequência de corte. É o que eu vou fazer, ó, na transparência que ficou lá na frente, ó. Então eu vou pegar este termo aqui, ó, esses dois termos, na verdade, kx² mais ky², e vou reescrever a expressão do comprimento de onda guiado em função da frequência de corte. Então a primeira coisa que eu fiz foi substituir isso daqui, ó, por essa expressão, que é a expressão da frequência de corte que ficou na transparência anterior. E aí, ó, repara, apareceu μ aqui, então eu passo esse ω² do μ para fora, em evidência. E aqui dentro fica isso daqui, ó. A gente sabe que ômega é 2πf, então eu troquei ômega por 2πf. Viu? 2π cortou com 2π, e a gente sabe que 1 sobre raiz de μ é a velocidade da luz naquele meio. E a gente sabe que, como só faz sentido definir comprimento de onda guiado para frequências acima da frequência de corte, a gente sabe que este termo aqui, entre parênteses, é menor do que 1. Consequentemente, o comprimento de onda guiado é maior do que o comprimento de onda, caso as paredes do guia não existissem. Então, a tendência é dada lá uma fonte, dentro do guia, a solução que propaga vai possuir um comprimento de onda, que a gente chama de comprimento de onda guiado, maior do que o comprimento de onda que teríamos caso as paredes não existissem, ou caso as paredes fossem para o infinito. Então, o comprimento de onda guiado tende a ser maior, é maior do que o comprimento de onda. Lembrando que a definição do comprimento de onda é C dividido por F, como se não tivesse guia nenhum. Apenas um meio dielétrico. O igual que aparece aqui é no limite em que o F tende para infinito. Quando a frequência tende para o infinito, o comprimento de onda tende para zero, é como se as paredes estivessem indo para o infinito. Em relação a esta última linha de equações aqui, alguma pergunta? Professor, você pode me explicar de novo por que aquele exemplo ali em cima tendeu para infinito? Porque eu não entendi. Não tendeu para infinito. Em nenhum momento, as coisas aqui estão tendendo para infinito. O que eu falei, né, muito mal, é que, repare que eu não coloquei comprimento de onda guiado maior do que C sobre F. Eu coloquei maior ou igual. E esse igual só vai ocorrer quando a frequência tende para o infinito. Então, talvez eu tenha feito... Talvez isso aqui não faça sentido do ponto de vista matemático, né? Porque como tende para, nunca chega. Então, ele nunca vai ser igual. Eu deveria substituir isso aqui só por maior do que. Eu acho que o erro foi meu aqui nessa transparência. Eu quis ser mais realista que o rei. Eu acabei escrevendo bobagem. Isso aqui tinha que ser maior do que, não tinha que ter o igual. Eu coloquei o igual pensando nesse limite. Beleza? Ok. Tem que ser só maior do que. É verdade que com o aumento da frequência, então vai ocorrer o aumento do comprimento ou não? É, porque repare, esse termo aparece no denominador e este termo entre parênteses, o F, aparece no denominador, ou seja, o denominador do denominador. Quando o F tende para infinito, esse bicho tende para zero e essa raiz quadrada tende para 1. É o maior valor possível para o comprimento de onda guiado, dados C e F, né? Aliás, F... enfim, você entendeu, né? Só tem o lambda guiado só tende para a razão C sobre F quando o F tende para infinito. Por isso que esse igual aqui não deveria ter sido colocado. Esse igual pode estar confundindo você nesse momento. Tinha que ser só maior do que. Tudo bem, professor. Uma Beleza? dúvida mais... Agora uma dúvida mais teoria e física. Esse comprimento de onda é o comprimento de onda do modo? Isso, do modo. De um determinado modo. Como a fórmula do Kz
é a mesma para todos os modos deste guia retangular. Então, a gente está estudando isso de uma maneira geral, mas isso aqui vale para todos os modos dentro do guia retangular. Eu posso entender esse modo como um feixe de ondas ou não? Não. Você pode entender esse modo como sendo a solução de uma equação de onda, onde você resolveu através das autofunções e dos autovalores correspondentes daquela solução. Você deve ter aprendido isso em EDA ou EDB. Vocês não resolveram equações de Sturm-Liouville? Da família de Sturm-Liouville? Nossa, não. Enfim, Acho que eu nunca ouvi isso. Então, o modo é uma solução fundamental, uma autofunção daquela equação diferencial, no caso, a equação de Helmholtz, resolvida em coordenadas retangulares. É uma solução do problema associado às condições de contorno. Você vai ter outras soluções modais para outras geometrias. Por exemplo, o guia circular vai ter outras soluções modais, mas ele vai ter essas soluções modais linearmente dependentes. E aí, uma solução mais geral é sempre dada pela combinação dessas soluções modais. Beleza, professor. Tudo bem. É porque eu aprendi modo em outra disciplina como sendo um feixe, mas é porque aqui a aplicação é outra, mas tudo bem. Em que disciplina foi? Fundamentos de aplicações ópticas. Fundamentos de aplicações ópticas? Isso é ciclo básico? Não, é uma matéria optativa. Existe É essa porque matéria? a gente estuda. Existe. A professora Luciana que dá. É porque lá a gente estuda fibra óptica e aí lá a gente estuda o feixe dentro da fibra óptica e a gente chama esse feixe de modo. Lá era sinônimo, mas aqui é diferente, né? Eu não sei, eu não sou da área de ótica, tá? E eu não sei, então, como é que o pessoal ensina ou como o pessoal vê isso, mas dentro da fibra óptica você também tem modos. Aham. Que é o mesmo modo, quer dizer, a ideia é rigorosamente a mesma do guia retangular. Você aplica as condições de fronteira na geometria, né? No caso da fibra óptica, se você assumir que o núcleo é homogêneo, lá você aplica as condições de contorno ali e você chega nas soluções modais. No caso dessa disciplina, quando ela estudou o modo dentro do guia, apareceram funções de Bessel? Apareceram funções de Bessel, sim. De onde é que surgiram essas funções de Bessel? Como é que ela chegou nas funções de Bessel? Com certeza não foi com feixes de luz. Foi resolvendo as equações de Maxwell, mais precisamente a equação de Helmholtz, sujeita, né? Aí, no caso, em coordenadas cilíndricas, sujeitas às condições de contorno do problema. Aí você chega nos modos dessa estrutura que a gente chama de fibra óptica. Eu não sei se ela deu desse jeito, ou se ela simplesmente cuspiu as equações para vocês, mas é assim que a gente determina os modos dentro da fibra óptica. Agora, a interpretação em feixe de energia, feixe de luz, para simplificar o entendimento, aí eu vou ter que calar minha boca, que eu não entendo disso o suficiente. Mas o modo é essa solução matemática. O modo é uma solução matemática. Lógico, a gente interpreta fisicamente, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Para não ficar só no mundo da matemática. Mas, no fundo, o modo é uma autofunção de uma solução, né? No caso, é uma solução de uma equação de onda sujeita às condições de contorno. É isso. São as autofunções da solução. Beleza? Esses são os sem modos. Problema. Uhum. Essa outra disciplina, ela é um pouco mais... prática. Eu posso dizer... Não é prática, mas ela não é tão matemática. Ela é mais explicar fundamentos de aplicação óptica, sabe? Mas tudo bem, entendi. O modo é uma autofunção da solução de uma equação de onda, no caso, né, sujeita às condições de contorno.
No nosso caso, essas autofunções, né, foram aquelas senos e cossenos que a gente viu na aula passada. Os kx e ky são os autovalores. E o resto é consequência dessa solução. Beleza? Beleza, professor, entendido. Mais alguma pergunta? Bom, por motivos, né, parecidos, né, semelhantes ao que já foram estudados antes para a onda plana, vamos também definir velocidade de fase. Se já funcionou para o comprimento de onda, por que não vai funcionar para a velocidade de fase? Então, é a velocidade de fase do modo guiado, para não confundir com o C sobre F, caso as paredes, né, não existissem, caso as condições de contorno fossem outras. Então, por definição, velocidade de fase, para aquele modo, é o ômega dividido pelo beta-z daquele modo naquela frequência. Que, se você comparar com a fórmula anterior, é F, a frequência, né, vezes o comprimento de onda guiado daquele modo naquela frequência. E assumindo, né, que o guia não tem perdas, é epsilon real, e assumindo, né, que a frequência de operação ômega é maior do que a frequência de corte, esta é a fórmula. Então, isso daqui é geral. Isso daqui só vale para o guia retangular. Aqui os autovalores, ó, da sua autofunção, do seu modo. E aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Eu vou reescrever esse kx ao quadrado mais ky ao quadrado em função da da frequência de corte daquele modo. E como a fórmula do Kz é a mesma para o TE e TM, isso aqui vale tanto para o TE como para o TM, felizmente. Isso facilita um bocado o estudo. E aí, pelos mesmos motivos, nós chegamos, ó, e aí eu peço desculpas mais uma vez pelo igual, que eu agora já não estou mais certo se eu deveria colocar igual. Esse igual é um limite, né? Ou seja, o igual é atingido matematicamente quando o f tende para o infinito. Então, eu acho que eu não deveria colocar aqui o igual, tá? Mas, enfim, o que importa é esse maior do que. Olha aqui, ó. E agora? O que está escrito aí? Se você pegar o primeiro termo e o último, o que está escrito aí? Como assim, professor? Isso aqui significa, o que isso aqui representa? Velocidade de fase? Isso aqui. Velocidade da luz. Ah, tá. É porque a gente não vai ter reflexão, vai ser a própria velocidade A da própria? transição. A própria? Ah, não. Aqui, ó. Tem que ser maior. Aqui, que negócio é esse? O que você aprende em física? Você fez física depois do Einstein ter morrido, né? Então, o que você aprendeu em física? Existe um limite para a velocidade da luz? A velocidade da luz é o limite. Como é que pode a velocidade de fase ser maior que a da luz? É porque essa velocidade... Não sei. É porque nem eu. É porque é uma definição matemática. Velocidade de fase é uma definição matemática. Que quando a gente estuda a solução TM, a gente fica satisfeito, porque essas coisas não acontecem. Mas quando a gente vem para essas soluções TE e TM, acontece um negócio como esse. Então não fique assustado. Entre outras coisas, lembre que no regime fasorial, no regime harmônico temporal, a tua onda, tua solução senoidal, ela existe desde menos infinito até mais infinito. Então você já está trabalhando com ferramentas matemáticas. Na verdade, para você estudar a propagação de energia, você devia estudar um problema um pouco mais elaborado, que a gente vai fazer na próxima aula, para um modo só, para não fazer geral, porque senão é muito seno e cosseno. A gente vai para o modo fundamental explicar melhor, um pouquinho melhor, o que está acontecendo. Mas, na verdade, as coisas não existem de menos infinito a mais infinito. Quando você tem a fonte que propaga essa radiação, em algum momento você tem que ligar aquilo ali. Ou seja, tem uma frente de onda inicial. Enfim,
físico. Inclusive, esse exemplo aqui foi usado por alguns físicos, né, no início do século XX, para tentar falar assim para o Einstein: pô, cara, você está errado. Porque, olha só, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Suas ideias são erradas, né? Outros físicos posteriormente explicaram o que está acontecendo, em particular o Brillouin. Acho que é assim que se fala, Brillouin, tá? Isso está totalmente fora do escopo deste curso, tá? Então, o que eu vou falar, só para finalizar isso daqui, ó, eu já tinha falado isso antes, mas naquela época não ficou muito claro o que eu queria, talvez não tenha ficado muito claro. O que eu falei antes, quando a gente estudou a linha de transmissão, em relação à velocidade da propagação da informação? Para não usar a... Alguém se lembra? A gente tinha que usar a velocidade de grupo, né? Isso. Sempre utilize velocidade de grupo, principalmente agora. O que faz sentido físico não é velocidade de fase, é velocidade de grupo. Então, independente de ser solução TEM, ou quase TEM, ou TE, ou TM, use sempre a velocidade de grupo. Essa é a velocidade de propagação da informação, lógico, para perdas pequenas. E é a velocidade de propagação da energia. A gente vai provar isso na próxima aula, mas eu não vou provar para qualquer modo. Eu vou provar para um modo específico para reduzir a carga, né, de senos e cossenos que aparecem nas contas. As equações são simples, mas não precisa. A gente vai fazer só para o modo fundamental, até porque ele é o mais importante. Então, a definição de velocidade de fase está aqui, tá? Ela é definida, é uma definição matemática, uma métrica matemática que faz sentido para o regime harmônico temporal, tá? Mas não é a velocidade de propagação da informação, não é a velocidade de propagação da energia, tá? A discussão está fora do escopo, eu mesmo não sou expert no assunto, existem artigos, livros que falam sobre o assunto. Então, se um dia você precisar, aí você vai estudar na fonte correta, tá? Porém, vocês estão percebendo, eu andei muito rápido aqui, né? Eu quis me livrar daquele incômodo, vamos voltar lá. Ó. Observe que, independente do epsilon ser constante ou não, a velocidade de fase, ela depende da frequência? Da frequência. E também do modo. MN, Do modo. Isso, do modo. Modos diferentes, em princípio, possuem velocidades de fase diferentes, a não ser que sejam modos degenerados. Se os modos possuem a mesma frequência de corte, eu acho que fica óbvio nessa equação aqui, ó. Modos degenerados possuem a mesma velocidade de fase. Mas se os modos não forem degenerados, as velocidades de fase são diferentes. Beleza? Cada um propaga com a sua velocidade. E aí, se você pegar um grupo de modos, né? Lembra que uma solução mais geral dentro do guia de onda, isso vai depender da fonte que joga esse campo eletromagnético dentro do guia, que a gente não vai estudar aqui no curso, né? Mas uma vez você jogando essa informação dentro do guia, e essa informação estiver contida num somatório de modos, o que vai acontecer na medida em que esses modos vão se propagando dentro do guia? Eles vão se distorcendo? Como cada um vai numa velocidade diferente, a informação é distorcida, ela é dispersa. O que você tem que fazer, então, para diminuir esse tipo de dispersão? Utilizar aqueles módulos que têm a mesma frequência? Opa, não. Mesma frequência, cuidado com com o que você diz. Frequência de corte. Pronto, ou seja,
utilizar modos que possuam a mesma frequência de corte, modos degenerados, não é isso? Essa é a ideia que eu tive. Mas como é que você faz isso na prática? Como é que você garante que você só gerou os modos degenerados e não outros? É isso que a gente vai tratar no finalzinho dessa aula e na próxima. O ideal, o que se faz em comunicações, já que não dá para controlar modos degenerados, né, porque eles têm, geralmente eles estão de ordem superior, a gente procura trabalhar com um único modo. E que modo é esse? Como é que você garante que ali só um modo vai se propagar? Fundamental. Se o modo for o fundamental. Como assim? É porque os outros têm frequência de corte acima do modo fundamental. Então, se você garantir que a faixa de operação ocorre acima da frequência de corte do fundamental, mas abaixo das demais, você garante que, pelo menos suficientemente longe das fontes, só o modo fundamental vai se propagar. Em volta das fontes, se a coisa for mal projetada, você vai ter uma infinidade de modos que vão ficar ali oscilando em volta da fonte, para frente e para trás, para frente e para trás. Mas uma dessas soluções, a fundamental, que o guia foi dimensionado para isso acontecer, essa vai conseguir deslanchar dentro do guia. E a informação vai dentro dela. E se tudo correr bem, a informação será pouco distorcida, porque você está trabalhando só com um modo fundamental. Isso ficou claro ou não? Professor, qual é a definição mesmo de modo fundamental? É o que tem a menor frequência de corte. Ó. É como se eu tivesse. É como se eu construísse aquela tabela de novo e escolhesse Isso, frequência. aqui é a tabela. Ah, tá. Este é o fundamental. Repare, se a sua faixa de operação, vou chutar aqui valores que não são práticos, tá? Se a sua faixa de operação for de 1.7 a 2.8, e se você fizer direito, você só vai poder ter um modo propagando, porque os outros vão ser evanescentes. Isso ficou claro ou não? Com isso, você garante que só um modo propaga naquele guia. E esse é a maneira em comunicações onde esse guia é utilizado em 98% das vezes. O resto são casos particulares, especiais. Geralmente o guia é projetado, né, em sistemas de comunicação para isso acontecer. Então, essa transparência está dizendo assim, ó, mesmo sem perdas, você tem dispersão, porque cada modo, em princípio, se não for degenerado, possui velocidade de fase diferente dos outros. Então, por esse motivo, na maioria das aplicações envolvendo guia de onda, né, procura-se trabalhar apenas com um único modo, o modo fundamental. Vamos na matéria da professora Luciana. Segundo a professora Luciana, eu não sou da área de ótica, né? Segundo a professora Luciana, qual é a melhor fibra ótica que tem no mercado? As de perdas ultra baixas e enfim, mas diâmetro nanométrico. Oi? Perdão, desculpa. E o quê? Aquelas que, pelo menos o que eu estudei até então, são as de perdas ultra baixas. Que tem aproveitamento da área efetiva, em que você consegue estabelecer vários canais ali dentro. Eu e aí é monomodo. Acho que eu entendi o que você está perguntando. É a monomodo. Ela é a melhor. Eu sou tão antigo que antigamente tinha a fibra multimodo e a fibra monomodo. Como eu já vi essas coisas há séculos, aliás, literalmente no século passado, pode ser que nem exista mais fibra multimodo, né? Que a coisa avançou tanto que não se fale mais em fibra multimodo e, consequentemente, o monomodo é default. Mas aí você falou, fibra monomodo. O que significa fibra monomodo? Eu só tenho um modo dentro do guia de onda. E esse modo quem é?
É o fundamental. Exatamente. A fibra é dimensionada para que naquela faixa de frequência aonde a perda é menor, aí o cara já faz, né? Põe lá os... Como é que chama lá? Dopa lá o material, né? O cristal, para que a absorção, aí tem aquelas nomenclaturas todas, seja mínima exatamente na faixa de frequência do visível, onde o laser vai operar, e aí você dimensiona a fibra para que naquela faixa de frequência só o modo, que é o fundamental, possa propagar. É isso, monomodo. Só o modo fundamental propaga. Isso é verdade em RF, micro-ondas, isso é verdade também em comunicações óticas. Beleza? A diferença essencial é que, como a geometria é outra, as equações são outras. As equações para obter frequência de corte, comprimento de onda, velocidade de fase, são outras. Porque é uma outra condição de contorno, são outras autofunções. As equações características para obter os autovalores, as frequências de corte, são outras, né? Geralmente ela deve mostrar gráficos, né? A gente vai mostrar um gráfico daqui a pouco, inclusive. Deve ser, inclusive, um gráfico parecido com algum que ela tenha mostrado na matéria sobre fibras óticas. Mas antes do gráfico... Perdão, desculpa, alguma pergunta? Antes do gráfico está faltando a última, que é a velocidade de grupo, que é a que você tem que usar, não só em linhas de transmissão, mas também em guias, inclusive em fibra ótica. E os motivos são os mesmos já apresentados antes, né? E se vocês lembrarem, a apresentação foi bem mais ou menos, né? A gente pegou duas componentes com frequências diferentes e somou, e isso aqui é a velocidade com que o envelope propaga. E aí o delta tendeu para D, e a gente falou assim, é a derivada. Na verdade, existe uma maneira muito mais elegante do ponto de vista matemático, para chegar nessa definição. E um livro bom para ver isso é o livro do Jackson. Geralmente é o livro que o pessoal da física usa para estudar eletromagnetismo clássico. No livro do Jackson, não me lembro agora de cabeça a seção, tem lá uma seção que ele mostra matematicamente, são 2 páginas ou 3, de maneira rigorosa, a definição da velocidade de grupo. Vamos lembrar que ela só vale enquanto o sinal for sinal, né? Se o sinal já estiver muito dispersado, né? Muito distorcido, já não vai fazer mais sentido. Imagina sempre um balde cheio de bolinha de gude. Aí você joga as bolinhas de gude, cada uma com a sua velocidade. O grupo vai propagar com uma certa velocidade. Agora, se esse grupo de bolinhas começar cada um por um lado, chega uma hora que não faz sentido mais em falar de grupo, tá certo? O exemplo não foi bom, mas dá para ilustrar. Então, se as perdas forem baixas, enquanto isso não for um sinal que possa ser detectado, útil, você define a velocidade de grupo dessa maneira. E, geralmente, a gente escolhe o meio do canal, né, a faixa central, porque isso aqui vai depender da frequência, né? A gente usa a faixa central do canal como sendo a frequência utilizada para definir essa velocidade de grupo. Então, em alguns lugares você vai ver que F igual a F0, né? Ou seja, a frequência da portadora ou a frequência central do canal. Então, por que isso? É a mesma explicação, bem ou mal, é a mesma explicação dada anteriormente. A diferença é que agora, ao invés de ser beta, é beta Z. É a parte real da constante de propagação, Kz. Se o meio não tiver perda, se o meio não for dispersivo, ou seja, se o epsilon for real e constante, não depender de ômega, a única função, o único termo aqui dentro da expressão do beta Z, que depende de ômega, é este cara daqui, ó. Então, se o epsilon não variar com a frequência, essa derivada sai fácil, e no final nós chegamos à conclusão que o produto VG, VP é igual a C ao quadrado. Essa fórmula é a mais útil. Isso daqui vale se não houver perdas no seu guia. Não havendo perdas no guia, VP vezes VG é igual a C ao quadrado. Consequentemente, se VP, a velocidade de fase, é maior que a da luz,
VG é o quê? Menor que a da luz. É menor do que a da luz. Beleza? Isso não prova absolutamente nada, mas pelo menos mostra o seguinte, ó, o VG, do jeito como foi definido, ele não tem velocidade maior que a da luz. Mas isso não prova nada. A prova vai vir na próxima aula, na próxima semana, quando a gente usar o modo fundamental para definir velocidade de propagação da energia. Depois a gente vai ver como é que isso vai ser feito. E aí a gente vai mostrar que essa velocidade de propagação da energia é igual a VG. Aí sim a gente vai provar que esta é a velocidade que você tem que usar. E você tem que usar ela não só no guia retangular, como em qualquer guia e, inclusive, em linha de transmissão. Lógico, não estou falando em transmissão de energia. Linha de transmissão é onde você transmite sinal, informação de um lado para o outro. Então, esta é a velocidade que você tem que usar. Tá? E, pelo menos, né, a gente não provou nada ainda, mas pelo menos essa velocidade de grupo, né, vai ter um valor menor do que a velocidade da luz. E repara, aqui eu não coloquei o igual, né? Eu tenho que tirar o igual lá de trás. Alguma pergunta? Então, ó, a última frase é importantíssima aqui, ó. Se a largura espectral do sinal for relativamente estreita, ou seja, se o seu sinal ocupa uma largura espectral que não é infinita, e em comunicações, independente se é faixa estreita ou faixa larga, essa largura espectral é finita, tá certo? Essa velocidade de grupo é aproximadamente igual à velocidade de propagação da energia. A gente vai provar isso para uma frequência e para um modo específico, que vai ser o modo TE10 do guia retangular, se eu não estiver enganado, na próxima segunda-feira. E aí o gráfico que eu tinha prometido, que a gente chama de gráfico de dispersão. Nada mais é do que você plotar a constante de propagação, no nosso caso, o beta-z, em função da frequência, no caso aqui, ômega. Só que, por motivos óbvios, né, a gente, ao invés de plotar beta-z em função do ômega, a gente inverte aqui o gráfico. A gente põe o ômega no eixo vertical e o beta-z no eixo horizontal, porque assim a inclinação dessa curva é a velocidade. Aqui está a frequência de corte, ó. Então, beta-z só faz sentido daqui para cima. Aqui o autor, porque eu não fiz essa figura, eu peguei de um livro, o autor aproveitou o gráfico para plotar o alfa-z aqui para baixo, né? Já que a fórmula é a mesma. Mas, lógico, daqui para baixo não faz sentido definir velocidade. E aí eu peguei uma certa frequência. Ó. Essa aqui é uma curva de beta-z. Essa preta aqui, ó, beta-z em função de ômega, para um certo modo. Para um certo modo. Tá? Não é para todos os modos, é para um determinado modo, com a sua frequência de corte. E aí eu peguei uma frequência ômega, ó, esta frequência ômega acima da frequência de corte, modo propagante. E eu estou ilustrando graficamente o que é velocidade de fase e o que é velocidade de grupo. Velocidade de fase, por definição, é a razão ômega sobre beta-z. Ou seja, você traça uma reta partindo aqui da origem, passando pelo ponto, a inclinação dessa reta verde, desse segmento de reta verde, é a velocidade de fase. Já a velocidade de grupo é a derivada, é a tangente, ó. Essa reta vermelha aqui, ó, esse segmento vermelho. E a gente viu antes, era aquele igual, né? Maior ou igual, que no limite em que a frequência tende para o infinito, a inclinação, né, a curva do beta-z tende para essa assíntota azul aqui. Esta é a inclinação dela, é a velocidade da luz naquele meio dielétrico. Então, deste gráfico, a gente observa, né, que a velocidade de fase é maior do que a da luz, enquanto que a velocidade de grupo é menor do que a da luz. O que não fica claro nesse gráfico é que o produto VG vezes VP é igual a C ao quadrado. Essa informação, você não consegue ver isso com clareza do gráfico. Do gráfico, você só consegue distinguir que a velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz e a velocidade de grupo é menor do que a velocidade da luz. Com um gráfico como esse, ó,
você não só define a frequência de corte daquele modo, como também as velocidades, né, para diferentes frequências. E também fica claro desse gráfico que tanto a velocidade de fase como a de grupo variam com a frequência. Ó. A inclinação dessa curva varia com a frequência. E essa variação é mais intensa em que região? Aonde é que a variação da derivada, ou seja, a segunda derivada, né? Aonde é que a variação da velocidade é mais intensa? Mais perto da frequência de corte, né? Exatamente. Logo, se você mesmo trabalhando só com um modo fundamental, mesmo conseguindo projetar o guia para que naquela faixa de frequência só o modo fundamental se propague. Se você, mesmo assim, ainda tem dispersão, ó, porque a velocidade do modo varia com a frequência. Então, se você quiser diminuir essa dispersão por causa da variação da velocidade com a frequência, o que você tem que fazer? Tem que afastar um pouco da frequência de corte. Você tem que trabalhar o mais afastado possível da frequência de corte. Porém, não tão afastado assim, porque senão você entra na região onde um outro modo pode propagar. Alguma pergunta, por enquanto? Eu não fiz a matéria da professora Luciana, mas talvez ela tenha mostrado gráficos parecidos com esse daí. Não sei se é verdade. É verdade? Isso que eu falei? Na verdade, não, professor. A matéria ela é mais Tá legal. explicar aplicações mesmo. Não é tão voltada para matemática, sabe? Beleza. Mas não, mesmo assim, gráficos como esse são importantes. Tá? Se você pegar o livro-texto que ela recomendou, talvez você encontre gráfico. A gente chama isso curva de dispersão. Tá? Você mostra isso e a pessoa, sem ter que calcular, né, graficamente, ela determina essas velocidades. Beleza. Porque essas velocidades são, obviamente, importantes quando você, né, utiliza esses guias para levar informação de um lado para o outro. É a curva de dispersão do guia, no caso do modo do guia. Então, modo fundamental, por causa disso tudo, né, das diferentes velocidades entre modos, além da variação da velocidade com a frequência, a gente procura, em sistemas de comunicação, seja isso em RF ou em ótica, trabalhar com o modo fundamental. Existem casos específicos onde você trabalha com mais de um modo? Existem, tá? Mas são muito específicos, a gente não vai se incomodar com esses casos aqui no curso. Então, ó, essa é a figura que explica. Cada modo tem a sua frequência de corte. Se a dimensão A for maior que a dimensão B, nós sabemos qual é o modo fundamental. É aquele TE10. Então, a fórmula da frequência de corte do modo fundamental é conhecida. O que a gente não sabe a priori é quem será o segundo modo. Porque ele pode ser o TE20, mas também pode ser o TE10. Vai depender da razão A sobre B. Então, na hora de projetar o guia, você sabe qual é o fundamental. Mas, em princípio, enquanto você não definiu as dimensões A e B, você não sabe quem é o segundo modo. Então, os dois têm que ser considerados neste limite aqui, ó. E aí você vai especificar, né, se for possível, às vezes não é, você vai especificar, né, as dimensões do guia para que a faixa de operação caia entre essas duas frequências de corte. O mais afastado que for possível da frequência de corte do modo fundamental para diminuir a variação da velocidade com a frequência. Você não acaba com essa variação, mas você diminui, você foge dessa região onde a variação da velocidade com a frequência é mais intensa, sem entrar para dentro, né, da faixa de frequência, onde um segundo modo, se o guia, né, a geometria não estiver muito ajustada, tiver
enfim, uma curva que tem que fazer com guia, às vezes você excita um modo superior. Se isso acontecer, a frequência de corte desse modo superior estiver abaixo da frequência de operação, esse modo passa a propagar. Então, para evitar que isso aconteça, você também não pode deixar esse F2 ser maior do que a frequência de corte do segundo modo. Então, você tem que fazer isso levando em consideração tudo que foi dito. Daqui a pouco, se eu não estiver enganado, se tiver tempo na aula de hoje, a gente vai resolver um problema, né, de um exemplo bem simplesinho, ilustrando o projeto de um guia de onda para que ele opere apenas com o modo fundamental. Então, assumindo... perdão, desculpa. Alguma pergunta aqui nessa transparência? Então, o modo fundamental em comunicações geralmente é o mais importante. E a gente vai, como ele é o mais importante, ele é o mais simples, né? Porque como o n é igual a zero, alguns termos já somem. Então, a gente vai usar esse modo para mostrar na próxima semana, entre outras coisas, né, que a velocidade de propagação de energia é a velocidade de grupo. Tá? A gente não vai fazer para todos os modos, só para esse modo fundamental. Se por acaso a dimensão A for maior que a B, e é geralmente essa a convenção, casos particulares é A igual a B, então geralmente a gente pega a maior dimensão e diz, essa é a dimensão A menor é a dimensão B. Desta fórmula aqui, e lembrando que para as soluções TE e TM, nem o M nem o N podem ser nulos simultaneamente, qual é o par MN que vai me dar a menor frequência de corte? É o 1, 0. Porque se o A é maior do que B, 1 sobre A é menor do que 1 sobre B. Então você quer zerar este cara aqui que é maior. Não só zerar este, mas fazer esse daqui o menor possível, escolhendo o M igual a 1. Por isso que a frequência de corte, a menor, é aquela onde o M é igual a 1 e o N igual a 0. Como o N é igual a 0, só pode ser TE. É o TE 1, 0. Então, o modo fundamental, que é o que a gente vai levar em conta, né? Vai investigar mais de perto daqui para frente, é o TE 1, 0. Se por acaso, não é comum, mas se por acaso, na sua geometria, a dimensão B é que for maior do que a dimensão A, é óbvio que o modo fundamental vai ser o TE 01. Só que o TE 01 é igual ao TE 10. É só você virar a caixa de sapato, o guia ao contrário, ele vira o TE 10. Lógico, né? Isso é uma notação. E se o A e o B tiverem a mesma dimensão, você vai ter dois modos fundamentais degenerados. É o TE 10 e o TE 01. Um aponta numa direção, o outro aponta na direção ortogonal. Quando eu digo aponta, é o campo elétrico, né? Não a direção de propagação. A direção de propagação é sempre na direção Z. É como se fosse o guia tombado de 90 graus. Assumindo, como vamos fazer daqui para frente, que a dimensão A é maior do que a B, esta é a frequência de corte para o modo TE 10. É só pegar essa expressão, fazer o N igual a 0, o M igual a 1, A é sempre positivo, então raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então esta é a fórmula da frequência de corte do modo TE 10. Então repare, a frequência de corte do modo TE 10 é ajustada pelas características do dielétrico que você tem dentro do guia, geralmente é o vácuo ou o ar, e a dimensão maior, a dimensão A. A dimensão B não afeta a frequência de corte do modo TE 10. A dimensão B vai afetar o final da faixa, ou seja, a frequência de corte do próximo modo. Então, ajustando o A, você ajusta, mais ou menos, tá? A frequência de corte do primeiro modo, do fundamental, tentando afastar essa frequência de corte do início da faixa de operação, e ajustando a dimensão B, você ajusta o final da faixa e também a quantidade de perdas
mas isso é assunto para a próxima semana. Alguma pergunta nessa transparência? Beleza ou não? Beleza, professor. Como você ainda não projetou o guia, enquanto as dimensões não estiverem definidas, o próximo modo pode ser o TE20 ou o TE01. Então, aqui está a fórmula da frequência de corte do modo TE20. É só pegar a expressão anterior, fazer o M igual a 2, o N igual a 0. E aqui, ó, a frequência de corte do modo TE01. Estas duas equações têm que ser levadas em conta no projeto, porque você só vai saber qual delas é a menor depois que você definir a razão A sobre B. Enquanto isso, você não sabe qual é o próximo modo, os dois têm que ser levados em consideração. E aí, se eu não estiver enganado, na próxima transparência a gente resolve um exemplo. Não, ainda não. Isso aqui já foi dito. Perdão, desculpa. Com calma. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? E aí, nas próximas transparências, eu vou repetir o que já foi dito. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Então, mesmo utilizando apenas o modo fundamental, e mesmo que o guia não apresente perdas, repare que toda essa análise foi feita ainda assumindo o epsilon do dielétrico, a permissividade dielétrica real, e não dispersivo, né, constante. Mesmo assim, nós vamos ter dispersão, porque a gente já mostrou que a velocidade de grupo varia com a frequência. Isso ficou claro naquele gráfico de dispersão que a gente mostrou antes. A derivada, né, a inclinação varia com a frequência. Mesmo o guia não tendo perdas, mesmo você trabalhando com um modo apenas. Essa é uma grande desvantagem no guia. Essa é uma grande desvantagem no guia. A velocidade de grupo varia com a frequência. Isso não acontece, por exemplo, na linha de transmissão com a solução TEM, se as perdas forem baixas. Então a pergunta é, por que usar guia e não cabo coaxial o tempo todo? Por exemplo, por que a gente usa fibra ótica e ao invés de cabo coaxial? Para que usar fibra ótica? Pô? Já que a fibra tem dispersão, porque a velocidade de grupo, né, já que a solução não é TEM, mesmo trabalhando com um único modo, fibra monomodo, você vai ter dispersão. Não sei se ela vai ser grande ou pequena, mas você tem. Então, por que não usar uma linha de transmissão o tempo todo, um cabo coaxial, um par trançado? Para que usar guia retangular? Em nenhum momento a gente se preocupou com a variação da velocidade de grupo dentro de uma linha de transmissão. A gente resolveu lá os problemas, a gente não falou disso. A gente só está falando agora. Então, por que a gente não usa esse negócio aí? Por que não usa só cabo coaxial em comunicações? Bora, pessoal, vocês vão ser engenheiros da UFMG. Por quê? O que acontece na linha de transmissão quando a frequência aumenta? O que a linha de transmissão tem que ter para poder sustentar, propagar essa solução TEM? O que ela precisa? Alô? O guia, para sustentar a solução TEM, tem que ter pelo menos 2 condutores. E como é que você isola 2 condutores? Com um dielétrico. E o que acontece no dielétrico quando a frequência aumenta? Você vai romper a rigidez dielétrica do material? Você tem perdas, beleza? Então a linha de transmissão é limitada, porque para frequências muito altas as perdas são enormes. Então, nessas situações, se a frequência for baixa, a gente usa par trançado, cabo coaxial. Lógico, né? Enfim,
nos sistemas mais modernos, até usa fibra ótica, mas ela geralmente não entra para dentro de casa, pelo menos não no Brasil, né? Você usa cabo coaxial, que chega no teu modem aí, é um coaxial, não é uma fibra ótica. Porque a frequência que chega lá não é tão alta, nessas frequências gigahertz, até 2, 3 gigahertz, tranquilo. Mas se você quiser trabalhar com potências mais elevadas ou frequências mais elevadas, altas taxas de transmissão, vai chegar um momento que a linha de transmissão ela vai distorcer por causa das perdas, você tem no dielétrico. E aí você opta, né, por exemplo, em RF por guias, e em frequências mais altas você vai para as comunicações óticas. Mas lembre-se que nesses guias você tem essa desvantagem. Como você está usando esses modos superiores, TA e TM, você tem dispersão. Então você tem que fazer a coisa, trabalhar o mais afastado que for possível da frequência de corte. E aqui está mais um gráfico de... Aqui não é gráfico de dispersão, não. Aqui já é o gráfico de velocidade. Então eu peguei de um livro, né? A frequência aqui é normalizada, é a frequência normalizada pela frequência de corte. Então, repare que a frequência de corte aqui, normalizada, é 1. E para essa região, como não faz sentido, né, o modo evanescente, aqui não tem nenhum gráfico. E aqui você tem, qualitativamente, acredito, né, para um determinado modo, o comportamento da velocidade de fase maior que é a velocidade da luz. Aqui, ó, 1V, 2V, esse V é a velocidade da luz. E aqui é a velocidade de grupo. Ó. Na frequência de corte ela é nula, já que a outra vai para infinito. E o produto tem que ser igual a C ao quadrado. E na medida em que a frequência aumenta, as duas tendem para o mesmo limite. Então você quer que essa velocidade varie o mínimo possível. Perdão. Então você tem que se afastar dessa região onde a variação da velocidade é maior. Tá? Aqui está de novo o mesmo gráfico. Então, na medida em que a frequência aumenta, as velocidades tendem para a velocidade da luz naquele meio dielétrico e as variações da velocidade diminuem. Então, para minimizar distorções, né, do sinal que está sendo transmitido, mesmo usando apenas um modo, esse modo deve operar em frequências suficientemente afastadas da frequência de corte. Tá? Então, repare, esse gráfico não é o gráfico de dispersão, aqui já é o gráfico mostrando, né, a variação da velocidade de fase, linha cheia, de grupo, linha tracejada, em função da frequência. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Ô, professor, a frequência do modo, o próximo modo depois do fundamental, ela nunca é maior que o dobro, né? Não, boa pergunta. Nunca é maior do que o dobro? Não, isso é verdade porque ele pode ser o TE20. É, isso mesmo. Beleza. Vocês entenderam? Eu me enrolei aqui, mas ele quis dizer o seguinte, ó, o próximo modo ou vai ser esse, ou vai ser esse. Então, ó, como pode ser esse, essa frequência nunca vai ser menor do que o dobro. É isso mesmo, né? Da frequência de corte do fundamental. Ou seja, a menor possível vai ser essa. Porque essa daqui só pode ser maior. Nunca vai ser menor do que... Estou falando sério? Porque senão o B vai ser maior que o A, né? E aí a gente está fazendo o raciocínio totalmente equivocado. Esse raciocínio aqui é para o A maior que o B. Espero não ter enrolado. Mas a sua pergunta foi boa e o comentário que você fez é correto. E aí, para terminar a aula, um exemplo, finalmente, né? Um exemplo que não é o único exemplo, tá? Não é a única maneira de projetar esse guia retangular, tá? Mas eu vou mostrar, eu peguei de algum lugar. É um guia, inclusive, prático. É uma faixa de frequências clássica, né? Que é utilizada para
os primeiros enlaces de comunicação via satélite, banda C. Então, no caso aqui, o guia preenchido pelo vácuo, por ar, e, consequentemente, a velocidade da luz no interior do dielétrico, do guia, a gente vai arredondar aqui no problema para ser 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e ele tem que ser projetado para operar nessa faixa, vale tanto para o enlace de subida como para o enlace de descida, de 4,9 GHz até 7,05 GHz. Qual é neste problema específico? Lembrando que não é a única maneira de você propor um enunciado para projeto de guia, mas nesse caso particular, a gente vai impor o limite no final da faixa. Geralmente, a gente impõe um limite no início da faixa, justamente para a gente se afastar da frequência de corte do modo fundamental. Tá? Geralmente, o pessoal pede 25% de afastamento. Né? Foi, inclusive, a última frase da transparência anterior que eu passei batido por cima. Pelo menos 25%. Para você estar o mais afastado possível. 25% é mais ou menos por aqui, ó. Só que neste exercício em particular, eu estou dando o limite, né, de afastamento no final da faixa. Eu quero que o segundo modo tenha frequência de cortes pelo menos 5% acima do final da faixa. Ou seja, 5% acima de 7,05 GHz. E o início da faixa, o mais afastado que for possível da frequência, o 4,9 GB, o mais longe que for possível da frequência de corte do modo fundamental que vai operar dentro desse guia. E a gente vai assumir A maior que B, e o modo em questão é o modo TE10. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Ficou claro? Por que aqui a gente está falando em segundo modo? Eu vou voltar atrás. Ó. A gente tem que se preocupar com o segundo modo, porque a gente não quer que a frequência de corte do próximo modo entre aqui dentro. Ó. Porque senão, a partir daqui, ó, um segundo modo pode propagar, se houver uma determinada descontinuidade dentro do guia. Então, a gente quer garantir que sempre vamos ter apenas um modo propagando no interior do guia. Então, a gente não quer que essa frequência F2 do final da faixa esteja acima da frequência de corte do segundo modo. Ah, entendi. Beleza? Beleza. E a gente não sabe a priori se esse segundo modo vai ser o TE 2.0 ou o 0.1. Então, a gente tem que levar esses dois em consideração. Chegando aqui, opa, perdão. Então, ó, o modo de fazer, eu comecei pelo segundo modo porque o limite, a imposição de limite foi dado no final da faixa. Então, por isso que eu estou começando o problema pelo segundo modo. Eu vou obrigar que ou este, ambos, este e este, tenham valores não menores do que 7,05 GHz mais 5%. Então, ó, eu quero que a frequência de corte do segundo modo seja 5% acima do final da faixa. No caso do enunciado, 7,4, enfim, GHz. E aí eu pego as expressões das frequências de corte dos potenciais segundo modo, o TE20 e o 0,1. Então, ó, esta é a fórmula para o TE20. Eu vou obrigar que isso seja maior do que, ou igual, aqui o igual faz sentido, maior ou igual que 7,4 GHz. No interior, estou assumindo vácuo, então isso aqui é C0. Então, ó, a gente chega nessa desigualdade. A dimensão A tem que ser menor ou igual a 4,05 centímetros. Então, ainda não defini. Eu só defini que não pode ser maior do que aquilo.
Nós ainda não definimos o valor do A. Mas tem que ser menor do que 4,05. Fazendo a mesma coisa para a frequência de corte do TE01, a gente chega que o B tem que ser menor ou igual a 2,03 centímetros. Então, isto daqui me garante que eu estarei pelo menos com 5% de folga no final da faixa. Em relação ao item A, alguma pergunta? Agora, definir o A. Definir o A. Para definir o A, vamos para o início da faixa, para a frequência de corte do TE 10. E sabemos que queremos que o início da faixa, que é 4,9 GHz, esteja o mais afastado possível da frequência de corte do TE 10. Ou seja, a gente quer o menor valor possível para a frequência de corte do modo TE 10. Está lá a fórmula da frequência de corte do TE 10. Dado que esse A não pode ser maior do que 4,05. Logo, qual é o valor do A que você vai escolher para esta frequência de corte ter um menor valor? Qual é o valor do A que você vai escolher para esta frequência de corte ter o menor valor possível? 4,053. O maior valor possível para o A, 4,053. Não pode ser maior do que isso, senão você viola a condição lá no final da faixa. Então, isso daqui define o valor da frequência de corte do modo fundamental, e você tem que conferir, porque pode ser que não tenha solução, mas aqui teve, felizmente, deu 3,7, e acaba que é 30% abaixo do início da faixa. Ou seja, a distância é boa, muito boa. Para finalizar o problema, falta achar a dimensão B. A dimensão B, tá certo? E isso a gente não viu ainda no curso. A gente vai ver isso na semana que vem. Mas a gente prova que para você minimizar as perdas ômicas dentro do guia, a gente não estudou isso ainda, porque por enquanto é tudo ideal. A gente vai mostrar que para diminuir as perdas, particularmente no condutor, a razão B sobre A deve ser a maior possível. Então, isso daqui, para vocês é novidade por enquanto. Eu estou antecipando. Então, para obter a maior razão B sobre A possível, a gente tem que usar o maior valor de B possível, que é aquele dado na transparência anterior. Então, eu vou escolher o maior valor possível de B. E, não é à toa, deu um valor B sobre A, uma razão A sobre B de 2. É um valor típico dos guias, ter uma razão A sobre B igual a 2. E não é à toa, estas dimensões, elas são comerciais. É o que a gente chama do guia WR-159. Geralmente, né, no exterior, essas dimensões, nos Estados Unidos, por exemplo, essas dimensões são dadas em polegadas. Então, verifique que estas dimensões em polegadas dão A igual a 1,59 polegadas, por isso que é o WR159, e o B a metade. E aí está o projeto de um guia de onda para operar com apenas um modo dentro de uma certa faixa de operação. Eu vou parar, né? Já me estendi quase 5 minutos, vou parar a aula nessa transparência aqui. Alguma pergunta em relação a esse exercício? Professor, daria para a gente ter achado esse 3.7 só dividindo pela metade, né? O 7. Mas esse tem que tomar cuidado. Mas isso, entendi o que você falou. É verdade, tá? É verdade. Ou seja, você vai, né, tentar maximizar o B de tal maneira a não infringir isso daqui. Mas cuidado, tem que tomar cuidado aqui. Não, eu acho que o que você falou é verdade, tá? Eu acho que o que você falou é verdade. Você conseguiu entender a lógica, tá? Mas eu quis fazer desse jeito que assim fica mais claro, né?
Mas por causa da relação entre essa frequência de corte e a do TE10, esse seu raciocínio é correto. Se você olhar as figuras de guias retangulares, geralmente a razão A sobre B é 2. Porque aí você faz o B sobre A o maior possível para minimizar as perdas. Porque as perdas existem, né? Infelizmente o condutor não é perfeito. Mais alguma pergunta? Pessoal, não tendo perguntas, no momento vou parar a aula por aqui. Daqui a pouco, ou lá para o meio-dia, eu ponho o vídeo no YouTube e mando o link para vocês.